Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da reapresentação do Palmeiras. O Verdão se reapresenta, pois na quarta-feira já volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, vai receber o Vitória. Vamos trazer o jornalista aí direto da academia, trazendo as primeiras informações do dia do Alviverde. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo os jogos de hoje, os jogos dessa segunda-feira. Viu aí, Vlad, o Abel falando e fazendo as contas. Foram 5 jogadores que saíram do elenco e o Marlon Freitas que chegou. Então essa é a reclamação do treinador, Vlad. Exatamente, Bruno. Um bom dia para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. A ideia do técnico Abel Ferreira é de ter pelo menos mais 4 reforços para o elenco, para justamente suprir essas ausências, essas saídas. A gente falou a respeito também da saída do Rafael Veiga, do Everton, jogadores importantes. Ele quer pelo menos mais um zagueiro, um volante, um ponta e também mais um meio-campista. Alguns nomes foram especulados, principalmente na questão da zaga, mas até o momento o Palmeiras não trouxe reforços. Outra coisa que o Abel falou bastante a respeito ontem foi sobre a saída do Rafael Veiga, que foi um pedido do próprio jogador, que ele gostaria de manter o Veiga na equipe, mas como ele desejava atuar fora do país, ele acabou cedendo e o Palmeiras colocou o jogador emprestado ao América do México, mas que foi uma grande perda para o Verdão nos últimos tempos. A gente falou a respeito, principalmente, da questão do time titular ter sido poupado no jogo contra o Botafogo. Isso pode ter complicado um pouquinho a questão do planejamento do Palmeiras, que já poderia ter garantido uma vaga na segunda fase do Paulistão ontem mesmo, mas acabou derrotado. Com isso, talvez terá que utilizar formação principal ou no clássico contra o Corinthians na próxima rodada ou contra o Guarani na última fase ali, na última rodada do Campeonato Paulista na fase de classificação. Lembrando que o Palmeiras tem um compromisso no meio de semana contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também teve uma questão fora de campo muito importante hoje, nesta segunda-feira. O Grupo Victor entrou com recuperação judicial. O Grupo Victor, para quem não sabe, é o responsável pelo patrocinador master do Palmeiras. Assim que a gente obtiver uma questão, principalmente da resposta do Grupo Victor, o que eles falaram a respeito disso, a gente traz aqui para o fã de esportes, mas o Palmeiras está monitorando essa situação. Até o momento, segundo a apuração inclusive do ESPN.com.br, os pagamentos estão em dia, mas é bom o torcedor ficar de olho, Bruno. No ESPN.com.br tem mais detalhes então desse caso e claro, a gente volta já para discutir. Abel Ferreira falando sobre várias coisas, entre outras, o Massa, você pode falar do jogo, mas só um detalhe que eu queria falar. Ele mandou um recado para a diretoria? Não é recado, né? Isso é recado, isso é direto. Isso é um murro na cara direto. Isso é uma manchete, né? Quando ele fala, isso é uma coisa que ia acontecer com ele. Porque enquanto está ganhando, fala do calendário, fala da arbitragem, ele é estrangeiro, ele vem da Europa, vem para dizer, olha, isso pode melhorar, isso pode mudar, escreva o livro, coração quente, cabeça fria. Isso tudo enquanto está ganhando, vale. Quando você para de ganhar, você fica com a brocha na mão. Ele se deu conta que é ele que fica lá, que tem que dar a cara a tapa, né? Porque a senhora presidente está lá, está mais calma, a senhora está mais calma com o que a senhora viu ontem em Ribeirão Preto? A senhora está calma, feliz, satisfeita? Dá mostras, isso que a senhora viu ontem à noite, lhe dá qual indicativo para a temporada? Isso é um ponto. Outro ponto, sobra para ele, porque ele tem uma relação umbilical, a responsa é dele, com o Barros e com a senhora presidente. O Barros não aparece. Não aparece. Então, a sensação que a gente tem é que boa parte dos 700 milhões investidos, alguma parte já foi retomada, o Palmeiras doa jogadores, o Marcelo Lomba é um frangueiro, um goleiro com muita limitação. Ah, mas é um goleiro que faz coisas que a gente não vê. Cara, o que eu quero ver é ele no campo. Eu quero ver ele no campo, né? E ele tomou um frango, uma falha. Não foi frango, não. Ele está mal, ele está inseguro, né? E teve um lance, uma bola que ele ficou em dúvida se cabeceava ou chutava, não fez nenhuma coisa nem outra. Então, assim,
o planejamento do Palmeiras, onde está? O goleiro, não quero mais ficar aqui, não quero ser reserva, quero ir embora. Ah, vai, obrigado. Certo? O Veiga estava mal, é um ídolo do clube, é um jogador identificadíssimo. Já foi pro México, já está lá, apareceu, certo? Tudo bem. Ele não estava bem, mas tinha ele para pôr em campo. E os outros 3, Micael, Facundo e o Aníbal, escancaram o planejamento mal feito. Escancaram. O Palmeiras errou dura e fortemente nesta reconstrução de um elenco. Aquele elenco já acabou, gente. Aquele elenco, Zé Rafael, Danilo, Gabriel Menino, Veiga, Rony, Luiz Adriano, Felipe Melo, aqueles jogadores que sustentaram até dezembro de 23, já acabou. Você viu o banco do Santos ontem, tinha Zé Rafael, Mike e o Rony, lado a lado, no banco. Né? Então, remontar uma equipe não me parece ser um processo simples e muito mais complicado para esse trio. Leila, Barros e Abel. Os 3 são corresponsáveis e o mais responsável, a que tem mais responsabilidade é aquela que assina, que é a presidente do clube. O Abel está mal, o Palmeiras insiste em jogar no 4-2-4 maldito, onde ele coloca 4 jogadores em linha, 2 volantes que ficam olhando um para o outro e 4 jogadores lá na frente. Tem um Portugal inteiro de distância. E aí, o que acontece? Se você adianta suas linhas e coloca Marlos, Andréas, Sousa, Alan, Flaco e Roque próximos, dá jogo, certo? Mas foi o que aconteceu lá em BH com Sampaio, que é o técnico do Atlético Mineiro, né? Não tem lateral, você adianta a marcação, toma a bola lá na frente, os jogadores têm qualidade, podem decidir. Ponto. Se o adversário marca a sua saída de bola, o que acontece? Ontem era o Martínez. O Martínez entra para ser o zagueiro. Me ajuda aí, Arnaldo. O Martínez entra para ser o zagueiro, para ser o terceiro para a saída de bola. Os alas espetam, certo? O Larson fica esperando alguém para conversar. E os outros 4 lá na frente. O que acontece? Você marcou o lado do campo, a bola tem que passar a marcação do adversário alta para que, em algum momento, o Vitor Roque, o Eric Belé e o Riquelme e o Luigi pudessem receber a bola. Então, isso é uma coisa, é um vício de funcionamento que me parece que não vai mudar. E aí você vai colocar John Arias, João Pedro, João não sei o quê. Da escalação, você tá falando. Eu estou falando de um vício de jogar de um sistema, cara, que não vai funcionar. Vai funcionar quando você marcar alto, tomar a bola no ataque, marcar o primeiro gol, porque aí você traz o adversário para cima de você e os pontas, o Alan, o Sousa, vão ter espaço para jogar. Porque se você pressiona a saída do Palmeiras e amarra ao lado do campo, você não consegue deixar o Alan jogar, o Sousa não consegue jogar, os laterais ficam amarrados, você não tem para onde andar, porque não tem um jogador no meio. Não tem um, não tem 2. Ou um está lá na saída de bola, o outro está perdido. E tem um Portugal inteiro, Portugal, França, quase uma comunidade europeia, antes dos volantes e o ataque. É por isso que fica pobre, é por isso que fica feio, é por isso que tem que ser na bola parada, é por isso que tem que ser um cruzamento, é por isso que tem que ser uma casquinha do Flaco Lopes. Né? E isso é técnico, isso é o treinador. O treinador, o assistente dele, a comissão, isso é deles. Agora, o que é da gestão? Palmeiras vai jogar com Vitória amanhã e, vejam, se você quiser dar um descanso para os seus titulares que jogaram lá contra o Atlético Mineiro, você vai colocar no time alguns que podiam ter jogado a Copinha. Cara, isso é Campeonato Brasileiro. Então, qual é a exigência do Palmeiras? Rivalizar com o Flamengo, certo? Ganhar título grande, não é isso?
Não é essa a exigência? O que vocês viram ontem, tem alguma coisa próxima disso? Na formação do time, no esquema tático, no elenco? Cara, o Palmeiras ficou com um a mais, Eduardo, com 15 minutos de jogo do segundo tempo. E a tropa de choque entrou aos 17 e não teve um chute no gol. O único foi do Giai, lenhador. Ele dá a lenha, ele pega o machado na bola. Ele mandou a bola lá no estádio do Comercial de Ribeirão Preto. A bola caiu dentro do chopp lá, que tem uma choperia boa lá. Pinguim. Eu não sabia se ia falar o nome. Sujou tudo o cara que ia beber o chopp. Pá, caiu a bola. De onde veio? Giai! Sobre isso, o Arnaldo estava falando comigo mais cedo. A distância, embora o Flamengo tenha perdido a Supercopa, não está numa boa fase também. Pô, olha os elencos, o elenco cara. aumentou. Mas aí que tá. Muito. Eu não consigo entender uma coisa. Se o Massinho está com dificuldade de explicar, imagine eu. Por que o Palmeiras abre mão de 5, 6 jogadores importantes do seu elenco sem ter a reposição garantida? Isso não cabe na minha cabeça. Então, assim, vou liberar o Everton, vou liberar porque o Lomba tá bem e o Carlos Miguel... Não. Vou liberar o Veiga, vou liberar porque tal. Vou liberar o Facundo, vou liberar porque tal. Vou liberar o Mikael, vou liberar... Cara, não dá para você, querendo disputar com o melhor ou com os melhores... Cansei de ser vice, vai continuar. Abrir mão... de jogadores importantes, embora talvez eles não fossem titulares hoje, pensando numa temporada tão exigente, sem ter garantida a reposição. Claro. Eu não entendo, não consigo entender. E uma coisa, olha como é importante a comunicação. O Massa mergulha no Palmeiras, então ele estava com essa ciência. Eu fiquei esses 10, 12 dias de férias, tal, não sei o quê. 10, 12 dias não, 15. Ontem o Abel... O Abel, ao se comunicar e a falar aquilo que ele falou, das perdas, aí que minha ficha caiu. Falei, é mesmo? Tem razão. Eles abriram... Veio saiu... Pô, eles abriram mão desse, só veio esse. Só que eu não tinha caído minha ficha até então. Por isso que quando ele fala, Barros, se comunique, explica e tal, porque a comunicação é importante. A ficha dele pode ter caído já há algum tempo, porque ele mergulha na bolha do Palmeiras. E é isso, ele virou... O Massa é um especialista. A minha não é. Só que eu não estava com essa ciência. Peraí, é mesmo, né? O elenco piorou. Eles foram liberando. Você quer ver outro papo furado? Aí meu mundo veio à tona de novo. Saiu o Aníbal. Qual foi o discurso? Nós vamos trazer... Aí trouxe o Marlon. Ótimo jogador. Mas eu vou avisar de novo. Como é que chama? É a amígdala, né? É, amígdala. O Marlon não é 5. Beleza? Aí a desculpa qual é? Não, nós não vamos trazer um 5, porque um 5, sabe esse ricaço conversando? Porque o 5 vai impedir o desenvolvimento do Pacheco, Luiz Pacheco. Beleza. Não é isso. Já acochambraram o Marlon de 5. Já viram que, com o Marlon, com o Andrés e com o Evangelista, dá para você formar um meio-campo. Certo? Dá. O 10 joga de 8, o 8 joga de 5 e vai acabar com o Fux jogando improvisado de 5. Porque não tem o tal camisa 5. E, presta atenção nisso, quando é para jogar contra o Botafogo, joga o Larson e joga o Martins. Cadê o Pacheco? Não vai desenvolver o cara? Então põe o cara para jogar. Então, não há coerência no discurso, sabe? Então, a sensação que eu tenho é que você tá ali, passa filete de ouro. Jogador que sai. Filete de ouro. E entra o quê? Nada. Entrou um que é excelente, mas tinha que ter pelo menos 4 do mesmo nível. Para te ajudar aqui, entendeu? O Gilson Prado fala. Aí, enquanto alguns times sofrem com transfer ban, o Palmeiras sofre com transfer barros. Então, a culpa vai em cima dele porque ele não se comunica, entendeu? O Abel começou a jogar no colo deles agora. Eu fiquei bem surpreso ontem. Isso aconteceu lá atrás com o Gagliotti, lembra?
E aí o Gagliotti levou ele para a viagem, os caras entraram na viagem, pegou as contas do Palmeiras, imprimiu no papel e mostrou, tá vendo? Vermelho, azul, vermelho, não tem dinheiro. Porque vai trabalhar com os moleques. Com ela ele já tinha feito isso? Não. Não, né? Não. Eu fiquei surpreso. Não. E mais, ele se queixou que tomou pito que falar de arbitragem. Então, assim, ou ele tá, assim, de saco cheio, que dá a impressão que ele tá com burnout, né, que fala, que é um excesso de trabalho, ou, cara... O Festa não tem isso aí, depois de 15 dias passeando, tá com burn-in. Eu? Você tá... Eu tô com excesso de trabalho, a partir de amanhã eu tô fora, hein? Você vai ter o carnaval. Um mêsão fora, mas continua, por favor. Então, assim, cara, até perdi aqui. Se ele tá, preciso tá cheio, que... se ele tá... Então, a sensação que eu tenho aqui não é uma informação, façam o corte honesto, mas a sensação que eu tenho, o sentimento que eu tenho, é que a senhora presidente está deixando o cara se esfalfar para ele chegar e falar, quero ir embora, porque não tem multa. Esse é o detalhe da renovação. Gente, só que temos um problema. Entendeu? O que vocês querem no Palmeiras? É Campeonato Brasileiro rolando. Entendeu? É Corinthians domingo, é Internacional na sequência. Esse jogo tá grande, apesar de ser paulista. Aliás, grande pro Corinthians, pro Mauro Palmeiras. do Cá Vermelho falou que eu tô com Bernaldo. Excesso de Excelente. Excelente. Meu. Só temos um problema. Se ele acabou de voltar de férias e com a cabeça fresca. Se ele tá desse jeito, irritado, mandando recado em janeiro... Como esse cara vai estar em abril? Ué, mas ele não fez lá o planejamento. E não tô... Junho. Eu vou repetir. Ele é responsável pelo que vimos em campo ontem. Gente, é um negócio... São 90 minutos, 100 minutos, mais 1h30 de live, que você fala assim, cara... O cinema, eu devia ter ido ao cinema. Por quê? Porque é um negócio, é um sofrimento, é uma agonia. Não joga... Não sai uma jogada, não sai uma tabela, a cobertura é mal feita, o passe não entra, o jogador nunca está posicionado no lugar que devia estar. É um deserto, você pega a câmera que mostra a transmissão, também é uma preguiça, também não tem, tinha que ter 10, 15 câmeras, só tem 2. Você pega a câmera, quando dá o chutão, você olha para o meio, só tem jogador de camisa do Botafogo. Agora, esse jogo aí ficou grande, hein? Fim de semana, apesar que é ser paulista, não é isso? E pode ficar maior que o Palmeiras joga no meio de semana, né? Então, que tá... Joga com o Vitória em casa. Lembra o que disse a senhora presidente? É obrigação ganhar do Vitória com o Sub-20. Ela falou isso? Falou no final do ano. Rotulando, né? Você pode ter certeza Entendeu? que a Vitória vai trazer isso daí e agora, senhora presidente, espero que a senhora, depois do jogo, caso o Palmeiras não vença, além do estão mais calmos para tirar sarro do torcedor, a senhora venha a público e diga: o que vamos fazer? Qual é o planejamento? Qual é a ideia? Porque eu tenho quase certeza que o Palmeiras está esperando fechar a janela europeia. Fecha hoje. Então, hoje, mas não todas. A Rússia fecha um pouquinho depois. México depois. Alguns são depois. Você entende? Então, se os alvos são Nino e Arias, você tem mais 26 dias para inscrever um jogador. E não é estadual, é campeonato brasileiro. Eu só queria contestar aqueles torcedores que reclamaram do time reserva ontem, só para fazer uma ponderação. Isso não me incomoda. Não. Se tem um time dos 4 grandes que podia fazer isso, é quem tá lá em cima, né? Então tá tudo bem jogar, deixar os caras respirar um pouco. Eu não acho que é um problema isso. Isso não o é, jogo em si não me parece... o problema é ver quem entra. E aí fica tudo em cima dos moleques. Só para concluir, Arnaldo, fica tudo em cima dos moleques. O Belé não é o Estevão, o Riquelme não é o Hendrick. Entendeu? Por isso que quando eu faço comentário deles, eu não cito o nome deles, porque eles não podem ser responsabilizados por isso. Claro. Não, eu acho que o que o Abel sinaliza, se eu não for experimentar agora, eu vou experimentar quando? Sim. Todo técnico está falando isso em relação ao estadual, né? Todo mundo tem falado isso. Eu até concordo. Porém, agora ele já está no Brasileiro, né? Segunda rodada, e o jogo dele do estadual agora é o Corinthians. Então, acho que acabou a fase experimental, né?
ele vai ter que nessa semana jogar a Vera as duas. Não dá para ele, opa, aqui eu vou... Não. Né? O que o Abel fez foi exatamente o que o Dorival fez. Velo Clube reserva porque ele tinha Bahia e Flamengo. Põe o reserva lá em Ribeirão porque ele tem 2 jogos, Brasileiro e Corinthians. Então ele fez exatamente o que o Dorival fez. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram. Agora vamos trazer aqui os jogos de hoje, os jogos dessa segunda-feira. Teremos pelo Campeonato Carioca, Maricá e Volta Redonda e Madureira e Vasco. Campeonato Catarinense, Carlos Genô e Figueirense. Campeonato Goiano, Ouvidorense e Anápolis. Anapolina e Aparecidense. Teremos Campeonato Cearense, Floresta e Ferroviário. Campeonato Acreano, Rio Branco e Independência. Aí tem Campeonato Espanhol, Mallorca e Sevilha. Campeonato Inglês, Sunderland e Burnley. Campeonato Italiano, Udinese e Roma. Campeonato Português, AVS e Braga. Casa Pia e Porto. Aí Campeonato Argentino tem vários jogos. Campeonato Chileno, Campeonato Colombiano, Campeonato Paraguaio, Campeonato da Arábia Saudita, Peruano, Turco e alguns amistosos que teremos. Então, os principais jogos aí, né? Principalmente aqui do Brasil, Campeonato Carioca, hoje o Vasco entra em campo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.